Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Prezado Dr. Stanley, bem, estou aqui sentado no lockdown devido à Covid-19, o que significa estar trancado na minha cela 22 horas por dia, se não o dia todo, sem TV, sem livros, nada para ler, além da minha Bíblia e um devocional do Em Contato. Finalmente cedi e me sentei para ler. Sinto que é importante notar que tive uma infância terrível. Meu pai faleceu quando eu era muito jovem. Minha mãe era alcoólatra, abusiva física e emocionalmente. Minha vida foi difícil, até eu ser colocado em um lar adotivo, onde eu fui apresentado a Deus pela primeira vez. De alguma forma, ao longo dos anos, eu me perdi. Me afastei de Deus e tentei fazer as coisas do meu jeito. Isso me levou à minha quarta sentença de prisão, uma vida de uso de drogas e violência. Desnecessário dizer que eu precisava do Senhor mais do que eu sabia. Então, eu comecei a ler e comecei a crer. E há 2 dias, quando eu lia, não pude deixar de sentir que estava escrito para mim. E pensei, essa vida que tenho vivido, Senhor, eu realmente não posso ser perdoado por isso. Então, eu fiz um acordo com Deus. Se Ele me tirasse daqui, eu entregaria a minha vida a Ele. Se não, eu ia ser pior do que antes. Ontem eu descobri que não vou sair. Às 5:30 da manhã de hoje, depois de não conseguir dormir, senti que estava sendo atraído pelo seu devocional. Finalmente entendi. Não posso fazer um acordo com Deus. Tenho que aceitá-lo, confiar nele e me alegrar nele. Estas últimas 2 semanas foram as mais difíceis da minha terrível vida. Mas sentado nessa cela agora, eu sei que Deus tem me atraído para Ele. Eu confio nele, acredito nele e sinto que o maior peso foi tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em minha vida, eu sinto uma paz. Sinto que se eu tivesse que ficar aqui para encontrar a paz, o amor e o perdão de Deus, que presente maravilhoso eu teria recebido. Agradeço a Deus por suas palavras terem me encontrado e te agradeço por tê-las escrito. Assinado Steven. A seguir em Contato, quando nos sentimos inferiores. Uma das maiores barreiras em nossa vida para alcançarmos relacionamentos, bons relacionamentos ou para um contentamento real e genuíno na vida é o que sentimos sobre nós mesmos. E esses sentimentos podem ser úteis ou podem ser absolutamente devastadores. Agora, alguém pode dizer, bem, o que eu sinto sobre mim mesmo não faz diferença alguma. O que você sente sobre si mesmo faz toda a diferença do mundo, porque, ouça isso, você vai agir na vida de acordo com o que sente sobre si mesmo. Não vai agir de outra forma. O que você sente sobre si mesmo é como você vai agir na vida. Então, quando uma pessoa tem sentimentos como sentimentos de inferioridade, eles vão afetar tudo em sua vida. Vão te afetar em seu trabalho, em sua casa, com seus filhos, com seus amigos, coisas que gostaria de realizar, lugares que gostaria de ir. Isso vai afetar cada uma área da sua vida. Sentimentos de inferioridade são absolutamente devastadores. E o que eu quero falar nessa mensagem é falar sobre isso. O título dessa mensagem é A Fonte da Nossa Força quando temos sentimentos de inferioridade. Note que eu não disse quando somos inferiores, mas quando temos sentimentos de inferioridade. Agora, muitos versículos nas Escrituras, mas quero que abra antes de tudo em Efésios capítulo 2. Um versículo da Bíblia nesta passagem é o versículo 10. Porque nessa passagem você se lembra que Paulo
descreveu o que é absolutamente essencial para a nossa salvação. Ele falou sobre a condição em que estávamos, mortos em nossas transgressões e o que estava acontecendo em nossa vida antes de Cristo entrar. Então, como fomos salvos pela graça de Deus. E então, se você observar no verso 10 o que ele diz. Ele diz, pois, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Há bagagens emocionais que as pessoas carregam em suas vidas e nem mesmo percebem que a carregam, e durante toda a vida é um prejuízo, é uma desventura, é um obstáculo para o que Deus quer que elas se tornem, o que Deus quer alcançar e realizar na vida dessa pessoa. Então, se eu te perguntasse nessa manhã, já teve algum sentimento de se sentir inferior? Mais que provável, a maioria de nós diria bem, em algum momento talvez. Alguns de nós diriam, eu tive. Outros diriam, não só tive como ainda tenho. Eu ainda me sinto assim. Então, quero que olhemos por um momento e depois chegaremos ao trecho até o final. Mas quero que olhemos para a fonte disso e comecemos simplesmente dizendo isto. Que uma das fontes de nossos sentimentos de inferioridade, que significa sentir-se menos que, sentir que não estamos à altura, sentir que não temos qualidades, ou talvez que fomos rejeitados, ou seja, a esse sentimento de menos que vem com sentimentos de inferioridade, que alguma dessas coisas vem antes de tudo, é em nossos primeiros anos de vida. Deixe-me te dizer logo de cara, nenhuma criança jamais nasceu com sentimentos de inferioridade. Nenhuma criança jamais nasceu com sentimentos de inferioridade. Crianças aprendem a se sentir inferiores. Sabe onde elas aprenderam? Tiveram que aprender de algum lugar, tiveram que aprender de alguém. E muitas crianças aprendem a se sentir inferiores com seus pais ou alguém lá no começo de suas vidas. Na maioria das vezes, em casa, por exemplo. Um pai pode dizer, bem, você foi um erro, nós não queríamos você somente atrapalha, você nunca vai conseguir nada, tudo que isso diz é, eu não sirvo para nada, não me encaixo, eu não estou à altura, e eu simplesmente não pertenço a isso, e a pessoa tem a sensação de não estar à altura, baixa qualidade de personalidade e que, de alguma forma, existe algo faltando em suas vidas. Uma segunda forma são as comparações. Então, se você teve irmãos e irmãs em sua família, é mais que provável que alguns de vocês possam ter sentido, eu sei que meu pai e minha mãe me amam. Ele é o favorito. Ela é a favorita. E muitas vezes os pais vão dizer, bem, agora, sabe, se você fosse como seu irmão, devastador, isso diz, você é inferior. Não está à altura, não tem qualidade, falta alguma coisa, não tenho essa capacidade. De alguma forma não consigo acompanhar, porque minha mãe acha que eu não dou conta, meu pai, ele não acha que eu dou conta, e alguns pais tentam viver suas vidas através de seus filhos, por isso que os pressionam, e muitas vezes a mãe quer vestir uma filha, fazê-la parecer uma rainha o tempo todo porque ela nunca se sentiu como uma. E não se sentindo como uma, agora está pressionando sua filha, às vezes nem deixam as crianças crescerem. As empurram desde os 6 anos até a vida adulta. E se perguntam por que elas ficam tão frustradas e confusas na vida. Porque a mãe as pressionou demais. O pai pressionou demais. Ouça, quando eu jogava futebol, eu sempre vencia, eu sempre estava lá. Talvez essa criança não ligasse para futebol. Mas o pai está ali pressionando. Bem, se você fosse como seu pai, quem quer ser como esse tipo de pai para começar? Então, o que acontece é que, seja por críticas verbais ou por comparações verbais, uma criança aprende muito cedo na vida a se sentir inferior. Agora, observe que eu não disse, uma criança se torna inferior, eu disse, sente-se inferior. Há uma terceira forma, que eu acho que as crianças se sentem assim, são as circunstâncias da vida, então eu vou te dar alguns exemplos pessoais. Quando eu estava crescendo, minha mãe e eu, meu pai faleceu cedo, como disse antes, quando eu tinha cerca de 9 meses de idade, ela e eu tivemos que nos mudar e muitas vezes vivíamos em apartamentos de porão de um quarto. E nunca vou esquecer dessa jovem senhora que, jovem menina, eu era muito jovem na época, 1º e 2º grau, assim por diante, e fiquei mais velho e eu a tinha notado há um tempo e então eu queria namorá-la. Bem, nessa época minha mãe e eu estávamos vivendo em um apartamento no porão que pertencia ao pai dela. E eles tinham uma bela casa, bem ao nosso lado. O que acha que minha mãe disse?
Você não vai namorar aquele Charles Stanley, ele mora no porão. O que ela disse foi, ele é menos que. Não está à altura. Não se encaixa. Ele não é bom bastante. Porque percebe? Ele é de qualidade inferior. Nós moramos aqui na rua principal. Ele mora lá naquele quarto no porão. Então, ele não está à altura. Bem, não foi só esse porão em que nós vivemos, então. Quando cresci, continuamos nos mudando e moramos em outros apartamentos no porão e... Então, o que eu senti? Bem, eu aprendi muito cedo que se mora no porão, é inferior. Então aprendi que onde eu morava determinava como eu era. E se morasse em 17 lugares diferentes em 16 anos, como eu fiz, sua forma de pensar ficava confusa. Porque nenhum deles era um lugar agradável, não podíamos pagar. Então, parte da minha identidade ficou envolvida em onde eu morava. E onde eu morava não era muito bom, melhor que podíamos pagar, mas não era muito bom, comparado a outras pessoas. Então, uma das piores coisas que aconteceu foi minha mãe me fazer usar calças curtas quando eu estava na 6ª série. Eu era a única pessoa na 6ª série com calças curtas, digo calças curtas. Não estou falando de calças chiques como Polo, Adidas, como você vê hoje, estou falando dessas velhas calças curtas. 6ª série, o único da 6ª série com calças curtas. O que isso me dizia? Me dizia que de alguma forma, de acordo com todos os meus amigos, eu era muito, muito inferior, acredite. E eles olhavam para mim, riam de mim, me chamavam de magrelo, aquilo, outro. Isso mexeu comigo, me fez sentir inferior. Não estava à altura, não me vestia corretamente, como todos os demais. Então acontece que, em qualquer que seja a situação, as crianças crescem com críticas verbais, comparações verbais e situações e circunstâncias em suas vidas que falam com elas e dizem, você é inferior, você não está à altura. Mas há uma resposta maravilhosa para tudo isso. Está bem aqui no verso 10. Então quero que você abra, por favor, no verso 10 e veja o que ele diz. Ele diz, pois, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais preparou de antemão para que andemos nelas. Agora quero que veja isso. Ele diz, somos sua o quê? Feitura. De quem é a feitura? Feitura de Deus. Que Deus preparou quando? De antemão para que andemos nela agora. Então quero dizer 3 coisas, principalmente aqui, que acho que se você ouvir e aplicar no seu coração, vai fazer diferença. Começa a fazer diferença antes mesmo de sair daqui. Qual a resposta para isso? Qual é? Agora você pode ler todo tipo de livro, revistas sobre se levantar pelos próprios esforços, como você já viu, fazer isso e aquilo. E esse é o livro que vai me ajudar a me livrar disso. Não precisa mais que um livro. O primeiro passo para a cura, para o sentimento de inferioridade como crente, assumindo que você já está salvo, porque esse é o passo número 1. Mas tendo colocado isso para trás, qual o primeiro passo? O primeiro passo é obter a visão de Deus sobre mim. Obter a visão de Deus. O que é a visão de Deus? Eis o que ela é. Ele diz, você é a feitura dele. Agora, vou te perguntar, você creu em tudo que eu te disse até agora? Diga amém. Ótimo, eu te disse em cima das minhas observações. Agora quero dizer o que Deus diz. Deus diz que você é feitura sua, e essa palavra quer dizer obra-prima. Aí você diz, não venha com isso, eu não sou uma obra-prima, não é? Você está dizendo que Deus cometeu um erro quando ele te fez? Não, ele não. Você diz, bem, eu não sou tão bom, comparado a quem? Entende? Deus fez todos nós únicos, diferentes, e a coisa maravilhosa é, ouça, a coisa maravilhosa é que ele nos fez diferentes, não fez uma longa lista, uma longa fila de pessoas iguais a você. Você pode ter alguma razão para se comparar, mas como ele te fez de uma forma única e diferente, não há ninguém com que você possa se comparar. Porque Deus não quis que ninguém fosse como você. Você é feitura dele, ou seja, ele criou você, e você diz, bem, enquanto essas pessoas que têm deformidades, todo tipo de problema, ouça, ele diz que nos criou para o seu propósito. Agora, o propósito dele na vida de uma pessoa pode ser uma vida curta, e uma vida difícil, e para outro totalmente diferente. Ele me fez para o seu propósito, portanto eu não posso me comparar com mais ninguém. Ele diz que você é feitura dele. Deus criou você unicamente para o seu propósito. E se permitir o bombardeio do mundo com todo o seu comercialismo, expulsa do seu coração e mente a visão de Deus sobre você, você vai ficar preso.
E você viverá sua vida preso pela vã, vazia, errônea, falsa filosofia do mundo. Eles não têm respostas. Por isso é que precisam ter mais e mais, maior e maior. E as comparações, todas essas coisas. Tudo uma questão de decisões humanas. Ele diz que somos feitura dele. Quer dizer que você é alguém, e esta palavra também quer dizer, sua conotação quer dizer, pessoas de notável excelência. Não tem nada a ver com beleza, riqueza ou onde mora, mas tem a ver com quem você é. É quem você é. Em seu relacionamento com Deus, ele diz você é feitura dele. Você não tem que se comparar com ninguém, porque ele fez de você único. Então, primeiramente, devo entender a visão de Deus sobre mim. Eu sou dele, criado para o seu propósito. Então, não importa quão longos sejam meus braços ou minhas pernas, quão grandes minhas orelhas, meu nariz, assim ele me fez. Então, tenho que comparar meu nariz com o de alguém? Não. É assim que é o meu, foi desse jeito que ele fez. Então, deve estar tudo bem. Ou ele o teria mudado. Eu poderia ser uma pessoa descuidada e de várias maneiras, mas quando você está seguindo sua vida normal, é assim que ele te fez. Não há nada errado com você. A segunda coisa que eu preciso entender o amor de Deus por mim. Quando eu entendo o amor de Deus por mim, algo acontece com o sentimento de inferioridade. Agora, quando ele ama você, bem, você pode dizer bem, eu sei que ele me ama. Eu tenho total certeza disso, então não há dúvida em minha mente sobre isso, mentalmente. Mas se você me perguntar se eu me sinto amado por Deus, seria uma pergunta diferente, então vamos falar disso por um momento. Deus o ama bastante para ter enviado o seu filho Jesus para morrer na cruz por seus pecados. Agora você já ouviu isso tantas vezes que entra por um ouvido e sai pelo outro, provavelmente. Mas pense nisso por um momento. Deus não precisava. E ele tinha você em mente quando enviou Jesus Cristo a este mundo para morrer por seus pecados. Ele te ama tanto que ele enviou Jesus, que morreu na cruz e pagou sua dívida de pecado para que pudesse ser livre. Ouça, para que pudesse ser feito justo. Enviou o Espírito Santo para habitar em você para que se tornasse a pessoa que ele quer que você seja. Ele te fez competente. Ele colocou você no corpo de Cristo na salvação e te fez pertencer. Ele enviou o Espírito Santo para viver em você e fazer qualquer coisa que ele quisesse que você fizesse. E na morte de seu filho, ele declarou o seu valor. Eu amo, você é tão valioso para mim. Estou disposto a dar o meu filho. Agora, que santo, justo, Pai Celestial, que nos ama o suficiente para viver dentro de nós, que nos ama o tanto quanto ele ama o seu único filho, criaria você e eu inferiores? E a resposta é absolutamente não. Uma última coisa. Primeiramente, preciso entender a visão de Deus sobre mim. Ele não criou nada inferior. Segundo, preciso entender sua visão sobre o amor que tem por mim, assim como amo seu filho. Terceiro, eu preciso entender, eu preciso entender eu preciso entender as expectativas de Deus sobre mim. Se eu entender sua visão sobre mim, entender seu amor por mim e compreender isso, entender suas expectativas sobre mim, os sentimentos de inferioridade vão embora, mas quais expectativas? Primeiramente, ele não espera que eu seja perfeito, ele não espera que nenhum de nós seja sem pecado. Sabe quais as expectativas dele? Nem de longe o que nós pensamos. Deus não tem nenhum padrão lá em cima dizendo, agora estou esperando você conseguir. É como os atletas do salto em altura. Cada vez que tem sucesso, o que eles fazem? Eles aumentam a barra. Então, se estabelecer uma lista de padrões, regras, regulamentos para viver e cumprir alguns deles, assim que conseguir isso, o que vai acontecer? Aumentar o padrão não vai funcionar. Você e eu, ou se ele não disse, meus adultos, se pecar contra Deus, ele diz meus o quê? Meus pequeninos. Sabe o que isso me diz? Posso olhar para uma criança e saber o que Deus espera de mim. Uma criança tem que aprender a andar, tropeça e cai. Lembra, mesmo quando adolescente, às vezes você cai, se machuca, se corta. Ainda cometemos erros, chegamos à idade adulta, ainda vacilamos, caímos.
Deus sabe que nós vamos pecar, Ele não espera que nós vamos viver sem pecado. Quer saber? Ele sabe que não vamos fazer a coisa certa em todo o tempo. Nós não vamos fazer as coisas certas todas as vezes. Quer saber? Ele nem espera isso. Porque, percebe? Pela graça de Deus, Ele providenciou amar a você e a mim em qualquer coisa, todas as coisas, não importa o quê. Ele sabe que vivemos nesses corpos físicos, temos 5 sentidos, somos tentáveis e seremos tentados e provados, vamos vacilar e cair, cometer erros. Sabe o que acontece? Cada vez que caímos, cometemos um erro, pecamos contra Ele, levantamos, purificados pelo sangue de Jesus e seguimos. Você está esperando até poder agradar a Deus? Estou aqui para te dizer, você vai morrer. Na condição que você está, não será capaz de agradá-lo do jeito que seus sentimentos de inferioridade te façam querer acreditar de alguma forma tenho que me igualar, um dia desses eu vou chegar lá. Bem, quando vai ser? O que vai fazer para chegar lá? A coisa incrível, vê, quando eu entendo quais são as expectativas dele, eu posso relaxar. Quais são elas? 2 coisas. Deus só tem 2 expectativas de mim. Se conseguir entender a visão dele sobre você e entender o fato do quanto ele ama você, e entender o fato de que suas duas simples expectativas são: você pode deixar esse sentimento de inferioridade agora mesmo. Quais são eles? Só 2 coisas. Ele espera de mim confiar nele e segui-lo. E só. Você diz, e quanto amá-lo? Bem, se confio nele, vou amá-lo. Se o estou seguindo, é porque o amo. Essa é a terceira maravilhosa parte do triângulo. O que ele espera? Ele só espera que eu confie nele e o siga. Quer saber? Ele não espera que eu me compare às expectativas de ninguém mais. Só confiar e segui-lo. Agora, deixe-me te dar uma ilustração para encerrar. Eu acho que foi nos anos 60 que Maxwell Maltz era um cirurgião plástico. E ele aprendeu algo, ele disse que essas mulheres veriam homens, talvez tivessem sofrido um acidente, tivessem todos os tipos de características faciais distorcidas, e isso os devastaria, eles não queriam ser em público, serem vistos. Ou talvez tivessem nascido, de certa forma, com o nariz torto, ou uma orelha maior que a outra, e estivesse aqui embaixo, assim, o que quer que fosse o caso. Figuras realmente distorcidas. E assim, trabalharia, estudaria, então faria cirurgia plástica neles. Então, ele diz, a princípio, o emocionante dia era quando terminava, então segurava aquele grande espelho e deixava que eles se vissem. Disse que a coisa mais chocante aconteceria. Ele absolutamente mudou as características faciais dessa pessoa. Tornou uma mulher bonita ou um homem bonito. Olhavam para o espelho e diziam, parece exatamente como era. E disse que percebeu depois de um tempo, e mesmo depois que voltavam, semanas depois, ainda na mesma condição, sabe? Ainda não estou feliz, paguei todo esse dinheiro, e ainda estou do mesmo jeito, mas estavam totalmente diferentes. Porque percebe, na mente deles e corações, eles não mereciam parecer melhor. Eles ainda viam através do entendimento distorcido de suas mentes. Ainda eram feios, deformados. Quando ele disse, alguns deles eram absolutamente lindos, mas nunca viram. Agora preste atenção. Não faz diferença quanto dinheiro você tem. Quão bonito ou elegante você é. Quão grande é sua casa, quão caro é o seu carro. Quanto dinheiro você tem no banco, sua proeminência, sua posição na vida não faz nenhuma diferença. Se você ainda se sente inferior, você não será capaz de aproveitar nada e todas as coisas que Deus colocou em sua vida. Ouça. Sentimentos de inferioridade. Agora, quero ter certeza que entendeu isso. Está ouvindo? Diga amém. Sentimentos de inferioridade são resultado de uma decisão que nós tomamos. Nós as aceitamos como verdade, ou nós escolhemos saber que é mentira. É uma decisão que você toma. E eis o quanto isso é importante. Não importa quem você seja, seu passado, seu presente. Você tem o privilégio, agora mesmo, de dizer, Pai, quero te agradecer hoje por ter me feito do jeito que eu sou.
Você não comete erros, não faz nada de ruim, você não cria nada inferior. Você me fez assim. Quero te agradecer por me amar o bastante para me dar as habilidades, talentos que tenho na vida. Quero te agradecer, Pai, por me amar tanto quanto você ama o Filho. Obrigado por me dar Jesus Cristo para viver dentro de mim, o Espírito Santo para me capacitar e alcançar e realizar tudo o que você quiser que eu faça. Só quero te agradecer por ter me feito do jeito que eu sou e quero te agradecer porque não sou inferior a ninguém, que eu sou seu filho, sua filha e sou o melhor que você poderia me fazer ser. Só quero te agradecer porque o que eu quero é apenas confiar em você e te seguir e descansar no maravilhoso amor que eu sei é direcionado para mim. Você me ama, Pai. Não tenho que me sentir inferior ou sentir inferioridade a ninguém por nada. Sou apenas um maravilhoso ser que você criou. Está trabalhando em mim, Pai. Eu sei que temos muito caminho pela frente. Mas você disse que não ia desistir de mim. Não estou desistindo de você, então só quero agradecer. Vou deixar todos os meus sentimentos de inferioridade aqui hoje. E eu aceito quem eu sou em Cristo. Eu aceito que foi feito de forma única. Eu aceito que sou totalmente amado. E eu aceito que eu vou cometer erros, mas sou perfeitamente amado, apesar de tudo. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.